Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida. Primeiro episódio de uma nova série, provavelmente você já viu aí pelo título, né? Nós vamos tratar aqui do livro de Jonas, né? Nós vamos ao longo de 4 capítulos, 4 episódios na verdade, conversar um pouco sobre cada um desses capítulos, né? O livro tem 4 capítulos e esse é o primeiro episódio. E antes de nós partirmos para o assunto, já queria aproveitar para pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas também ao longo do episódio ou no final dele. Se tiver algum comentário falando do que achou do episódio, ou se tiver alguma dúvida também, você pode deixar aí que nós vamos responder. E para essa série, nós vamos ter a participação aqui de um convidado especial, Pastor Rael. E antes dele se apresentar, né, eu queria dar a oportunidade aqui para o Wellington também, se ele tem alguma consideração inicial. Não agradecer mesmo a presença do Rael, a gente poder ter esse tempo juntos aqui de conversa. A gente já estava aqui nos bastidores meio que conversando sobre o capítulo e a gente já foi muito abençoado aqui pelo nosso tempo. E agradecer a Deus pelo privilégio da gente poder conversar um pouco mais sobre a palavra. Pastor Rael, se apresente aí, pessoal. É uma alegria poder estar mais uma vez aqui com os irmãos tão queridos, e especialmente para conversar sobre a palavra de Deus, né? Que é o que a gente tem em comum, né? O amor de Cristo, a sua palavra. Então acredito que vai ser bem edificante. Fiquei muito feliz pelo convite, agradeço também, né, a oportunidade de estar com vocês. É sempre para mim um privilégio, para mim poder desfrutar, e especialmente no que diz respeito às nossas conversas, né? Poder tratar de assuntos tão preciosos como o Evangelho e às vezes mudar um pouco o conteúdo das conversações que a gente tem mais comumente e preencher essas conversações com coisas que são realmente edificantes. Certamente é um privilégio, um benefício. Isso aí. E aí, vamos começar então aqui no primeiro capítulo. Tem alguma consideração inicial? Vamos começar pelo começo, né? Como se... E a gente até falava que o livro ele começa com essa frase que ela é bem significativa, né? Sobre a palavra do Senhor vir a Jonas, né? Uhum. E a gente falava que, pensando já sobre isso, né? No Velho Testamento a gente tinha um modus, né? De como a palavra vinha aqueles a quem Deus queria designar alguma ordem ou queria tratar alguma coisa em específico, né? Mas o fato é que nós continuamos tendo a palavra de Deus, né, para nós. Sim. E foi importante já para Jonas ali ver isso, né? E é interessante porque essa palavra vem a ele com uma ordem, né? A palavra continua vindo a nós com ordens, né? E era uma ordem muito específica para Jonas aqui, essa ordem de ir e pregar o evangelho, né? Vamos trazer assim já para uma linguagem que é bem comum nossa, né? Sim. E de alguma forma não, nós também temos a mesma responsabilidade aqui, né? Então vamos começar aqui com a palavra do Senhor vindo a Jonas e dando uma ordem para ele, né? Então, em cima disso, a gente sempre na mesma ideia aqui com relação ao podcast de tratar as informações e transformá-las para a nossa vida, né? Jonas tem uma ordem e Jonas desobedece essa ordem. Ele não só desobedece, como ele toma um caminho totalmente contrário ao caminho que Deus havia designado. E talvez a gente comece a, às vezes, pensar sobre isso aqui, e a primeira perspectiva nossa é dizer, nossa, como Jonas faz isso? Como é que ele pôde desobedecer a palavra de Deus, a ordem de Deus? Mas para isso, se a gente for honesto e a gente olhar para nós mesmos, a gente já começa com um problema aqui, né? Exatamente. Resguardando aí o modus operandi, né? Deus falava de forma direta aos seus profetas na antiga aliança, mas hoje ele continua falando, como diz o autor em Hebreus, por meio do Filho, por meio do Verbo. E nós temos essa palavra de Deus, né? E como diretriz, como norma, com mandamentos. E assim como o profeta era um pecador e cometeu aqui este erro, este pecado, de fugir da vontade de Deus, é uma luta que todos nós, enquanto cristãos, travamos, de ouvir a voz de Deus e nos submetermos a ela, porque muitas vezes vai contra as nossas afeições, contra as nossas vontades, e Jonas vai deixar isso claro.
Uma coisa que também chama a atenção já a princípio, se a gente pensar de modo amplo, né? É que partiu do Senhor a iniciativa. É uma Sim. coisa que é importante de pontuar. Não foi Jonas que buscou ao Senhor com um desejo de ir e evangelizar, não. Deus é o autor dessa obra da redenção, da salvação. Então ele é que vai ao encontro do profeta e dá uma ordem a ele, né? Então é esse o ponto que eu considero principal, né? Deus como sendo o autor da salvação. Ele planeja, ele ordena os meios e nós devemos nos sujeitar a ele enquanto o autor desta obra tão maravilhosa. Se tem alguém interessado nisso, na história toda, A salvação é o Senhor. é o próprio É Deus, o próprio né? Senhor. E é interessante a gente ver mesmo essa abordagem de que Deus vai lá e diz, vai e prega. Deus não cria, diz assim, cria uma estratégia, um mecanismo, por mais que elas sejam eficazes por vezes, né? Paulo vai dizer que se fez assim para uns assim, se fez assim para com outros, né? E as estratégias elas são importantes, mas o ponto principal é a palavra. Deus não diz, vai lá e prega. Tem um povo lá e ele é carente, você precisa pregar. E essa questão do povo é muito importante também, porque é assim o que acontece com Israel, né? Deus diz, eu não escolhi vocês porque vocês eram bons, mas é porque eu amei vocês. E aqui Sim. acontece a mesma coisa. Deus, ele dá o passo inicial, e quando ele descreve a cidade a quem ele ordena que vá pregar, o estado dessa cidade, ele diz, a malícia dela subiu até mim. Sim. Então, se a gente estende isso a um conceito amplo, a obra da salvação parte de Deus e nós somos alvos deste evangelho, mas nós estamos num estado de miséria. Sim. Todos nós que somos alvos dessa obra redentiva não somos bons. Deus não nos amou porque nós fazemos o bem ou porque nós desejamos o bem, né? Sim. E a descrição que ele manda pregar é um povo que a maldade chegou até mim, a sua malícia chegou até mim, né? E é interessante pensar porque, por exemplo, talvez, muito provavelmente, é essa maldade do povo que era claro para ele, Jonas, que diz assim, mas Senhor... Logo eles, um povo maldoso, orgulhoso, um povo altamente incrédulo, um povo... Senhor, não tem um povinho melhor pro Senhor? Essa coisa E a gente é meio que expert A gente nisso, age dessa forma. né? De assim... Então, fulano ali... Juízo de valor. Esse parece que vai ser um salvo. Aquele ali não. Aquele ali não tem jeito. Aquele ali não tem Deus jeito. não tem... Ou diz assim, ou olha pra maldade da pessoa e diz assim, não merece. Ele não merece. Não merece, né? E a gente vê já a graça de Deus no processo aqui. Já, inclusive, que muitas vezes nós temos dificuldade de pontuar a graça no Velho Testamento, e a gente vê claramente a graça de Deus aqui para um povo. Exatamente. Para A um questão povo do merecedor. não merecimento Isso. é uma característica que nos nivela aí, povos, nações, épocas. A salvação é uma obra de Deus e nós não temos mérito algum nisso, né? Sim, Então sim. isso é maravilhoso. Algo aí, Gustavo, para você também não ficar de fora do processo. Acredito que é isso que vocês falaram, né? Aí logo nesse início a gente já vê uma série de aplicações à nossa vida, né? Tanto nesse primeiro versículo, quando fala que a palavra do Senhor veio até Jonas, né? Como vocês comentaram. Da mesma forma, o Senhor ele fala conosco, né? Por meio da sua palavra hoje. E nós temos uma missão também, assim como Jonas recebeu uma missão aqui de pregar a cidade, né? O povo aos ninivitas, né? E nós temos também uma missão, né? No que diz respeito a pregar o evangelho, né? E então nós já temos aqui logo nesse início uma série de aplicações à nossa vida. É legal. O texto continua, e aí a gente vê o que também já como uma forma de aplicação à nossa vida, é que a desobediência de Jonas, né? Porque ele não sai para obedecer a palavra, pelo contrário, ele sai para fugir, né? Eu acho que até antes, né, da resposta de Jonas, tem algo que é interessante, que é sobre o próprio evangelho, né? Porque Deus diz, clama contra ela. Sim. Nos nossos dias, a ideia do evangelho é um negócio meio açucarado, é um negócio meio assim, bajulador. E, na verdade, embora a mensagem do evangelho ela seja o anúncio da salvação, ela é uma mensagem de juízo também. Sim. Quando nós ouvimos a pregação fiel do evangelho,
Deus está dizendo, arrependam-se, Sim. né, dos seus pecados, vocês são pecadores. Sim. Por mais que talvez essa mensagem tenha se tornado impopular, Sim. mas quando diz clama contra ela, o dever de todo pregador é anunciar aos pecadores Apontar, né? que Deus tem uma questão contra o pecado deles Sim. e que o próprio Deus providenciou salvação. Mas, infelizmente, parece que o caminho está sendo esse de um Suavizar, como Deus né? te ama, como você Sim. é importante, como você é precioso. E o pecado é deixado de lado. Né? Mas, Legal você tocar nisso, porque acho que muitas vezes nós já tocamos nesse ponto aqui de a gente viver numa geração que ela coloca amor em detrimento da justiça, né? Como se Deus fosse mais amor e menos justiça, ou como se de fato para demonstrar esse amor você precisa chegar com jeitinho, né? Usando palavras mais adequadas E para é que não causar. o próprio objetivo do evangelho. Por que Deus nos mandou seu filho? Porque estávamos mortos. Né? O que moveu Deus Havia um problema, a né? nos mandar o seu filho é porque nós estávamos num estado de miséria. Deplorável. Então, isso tem que ser claro, né? Para que a gente entenda. A gente não vai entender o tanto que Deus nos ama e o quanto é benéfico o seu evangelho se a gente não olhar para o nosso estado de miséria. Isso é fundamental. Sem o tamanho da miséria é difícil. É impossível, né? Não é difícil, né? Impossível perceber a graça. E aí a gente volta, né? Foi bom não deixar passar em branco aquilo ali. Mas essa ideia de fugir da desobediência de Jonas já de cara aqui a uma ordem dada, né? E a gente vai vendo, até a gente conversava aqui nos bastidores sobre essa palavra que se repete várias vezes no capítulo, desceu, 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 né? Como o Jonas vai, não só o modus de desobediência de Jonas tem a ver com, na tentativa deles, fugir realmente, né? Como se fosse possível fugir de Deus, como se ele conseguisse ir para um lugar, e você vê que lá dentro do navio ele se procura o lugar menos visível, né? Onde ele pudesse ficar mais escondido das pessoas ou mesmo do próprio Deus, né? Então o pecado por vezes vai fazendo com que a gente, na verdade o pecado por vezes não. Sempre. O pecado sempre faz com que a gente queira se esconder, né? E tentar fazer alguma coisa fora dos olhos de Deus, né? E nos faz assim, o pecado faz-nos agir como tolos, né? Como se fosse possível fugir da presença de Deus, Sim. né? Você tem um profeta que ouve o Senhor falar com ele de forma bela, extraordinária, e esse mesmo homem, isso logicamente aponta para o nosso estado de miséria, né? Este mesmo homem foge como se fosse possível fugir desse Deus Todo-Poderoso. Sim. Então o pecado, ele nos leva de fato a um estado de ignorância, de miséria, nos cega, né? E a gente precisa da graça divina para poder fugir. E é o que Deus vai fazer, né? Como Deus vai trabalhar no coração do seu profeta, Sim. como Deus conduz a história para que a gente vai perceber no decorrer do capítulo, né? Como Deus contorna a situação daquele Sim. que fugia e manifestava um desamor, não é, contra os ninivitas, e posteriormente ele vai ser movido pelo Senhor a manifestar um amor sacrificial por homens estranhos, Sim. de outros povos, de outro credo, como Deus age, né, de forma sobrenatural e maravilhosa para moldar os nossos corações, né, que são pecadores. E, cara, assim, eu fico pensando, o cara ouviu a voz de Deus. Você fica pensando, como era a voz de Deus, né? Qual era o tom, coisa... Sem entrar nos pormenores, né? Mas que eu tinha coisa essa impressão, impressionante. como é que esse povo da antiga aliança era incrédulo, né? Eles ouvem a voz de Deus, de certo que eles aguardavam o Messias prometido. Sim. E hoje nós somos muito mais incrédulos, porque a promessa se cumpriu. O que eles olhavam de longe como sombras, nós temos a clareza gloriosa, né, do Filho de Deus que se encarnou. E a gente continua resistindo à voz de Deus. Sim. Um Deus que agiu no tempo, no espaço, manifestou sua glória por meio de seu Filho. Então eu pensava para esse povo, viu o mar se abrir, viu tanta coisa. E a gente tem a glória resplandecente do Evangelho e ainda assim endurece o coração. Né? É complicado. O capítulo ele vai seguindo. Gustavo tem... Senão eu vou seguindo aqui. Não, acho que... eu só tava lembrando aqui quando você falou...
do que o pecado faz, né? Nesse aspecto de tentar se esconder, né? O texto fala que Jonas, ele realmente tentava fugir do Senhor, né? O texto vai falar no versículo 3 que ele vai para Tarsis, né? Nessa intenção de fugir. E como desde em Gênesis nós já vemos isso, né? O homem se escondendo, fugindo da presença de Deus, né? Por conta do pecado, e isso vai se repetindo, né? E, e até hoje, né? Nós vemos isso, né? Por conta do pecado, esse desejo, essa tentativa de se esconder, de fugir da presença do Senhor. É bom para os crentes a gente pensar nessa questão, como a desobediência nos afasta da vontade de Deus, né? Deus nos dá ordens, nos dá mandamentos para que vivamos em comunhão com Ele. E às vezes os crentes pensam, é só isso, é só essa questão. E como isso vai nos afastar, né, do caminho da vontade do Senhor. Porque geograficamente, se você vai olhar, o sentido que Jonas toma é completamente oposto. Sim. 3.900 quilômetros de distância. Tinha a Nínive a 800 quilômetros 800 dentro do continente, e vai navegar 3.000 quilômetros para longe da vontade do Senhor. Sim. Parece uma coisa pequena, mas cada desobediência nossa vai nos afastando. Assim, e essa ideia de que a gente falou, até mencionou rapidamente aqui sobre a questão de fugir, porque esse lugar para onde ele queria ir era o lugar menos, como se fosse o fim do mundo, né? Ele disse assim, não, eu vou logo pro fim do mundo, que aí ele não vai me encontrar, né? Uma outra coisa interessante aqui é como, assim como aconteceu em Gênesis, a gente tratou aqui de Gênesis, como o pecado ele vai várias coisas vão sendo afetadas, né, com o pecado, a desobediência. E a gente vai vendo aqui não só você vê, ele vai para um ambiente ali, o mar começa a ficar revolto, assim, o Deus que domina todas as coisas. A gente vê a soberania de Deus nesse processo aqui também. Exatamente. E Deus agindo ali, o mar fica violento e gera medo no povo, e a confusão que se dá. Uma coisa também interessante é como o pecado ele vai demonstrar a visão distorcida que nós temos de Deus, né? Jonas pensou, mesmo que de forma talvez indireta, né? Mas Deus não é poderoso o suficiente, ele não vai me achar. Sim. Ou Deus não é sábio o suficiente, a ideia dele não é boa, né? E a gente acaba... E é o que Satanás faz desde o início, né? Sim. Deus não quer que vocês comam do fruto porque vocês vão ficar iguais a ele. Sim. Então, cada pecado que a gente comete é uma ofensa contra a honra de Deus. Porque nós pensamos, ele não é sábio o suficiente, ele não é bom o suficiente. Sim. Nós somos mais sábios, né, e mais, como eu posso dizer, mais inteligentes do que Deus. Poderemos enganar a Deus, né? E essa é uma tolice que o pecado nos faz cometer, né? E seguindo a linha, é interessante porque a gente pensa que, às vezes, nessa ideia de Deus, a gente consegue ludibriar Deus no processo. Deus ordenou isso aqui, mas não é bem... Eu acho que Deus estava meio dormindo, ele não sabe quem é esse povo, acho que ele se perdeu no meio da história. Aquela aí, interpretação, por exemplo, cultural, né? Não, mas quando Deus disse isso... Não era bem... Hoje nós estamos em outra época. Momento, ele não foi sábio o suficiente ao ponto de prever as consequências futuras. Sim. A gente precisa adaptar à vontade de Deus. Vamos melhorar o processo aqui. Como se a gente pudesse, né? Sim. Ou fosse mais sábio. Isso aí realmente... E é interessante porque a decisão de Jonas ela vai afetar a ele e a outras pessoas, né? A gente conversou um pouco sobre isso aqui nos bastidores, né? E... os marinheiros, eles ficam ali com muito medo. Aterrorizados. E assim, é interessante a gente ouvir a palavra marinheiros, porque eles estavam num ambiente totalmente... Não é um leigo. Não é um leigo, não é alguém. Então, o que dá pra gente pensar que o que ocorreu ali foi algo muito, muito sério, né? Um ambiente ali para dar medo em marinheiro, né? Que era um ambiente do dia a dia deles, né? E mostra a soberania de Deus, né? Assim como o Cristo impressionou ali os discípulos com a sua autoridade sobre a natureza, dando ordem ao mar, aqui é evidente a soberania de Deus. Deus está lembrando a Jonas quem ele é. Sim. Você não poderá fugir de mim. O mundo é meu. O mar é meu. Eu domino, eu governo. E Deus usa a própria criação para cumprir suas ordens, já que o seu profeta decidiu não cumprir. Deus vai usar o seu poder e vai manifestar
o seu poder. É evidente que aqueles que estavam juntos desse profeta fujão, né? Eles vão sofrer ali as consequências do pecado dele. É como o pecado ele é maligno. Ele não causa consequências somente sobre aqueles que o cometem. Todos aqueles que estão à volta, eles acabam sofrendo pelas consequências do pecado daquele que comete. Isso deve fazer a gente pensar, né, um pouco, né? Porque aos maridos, Com esposa e certeza. filhos sofrem, ah, no ambiente de igreja, Sofrimento. trabalho, assim, todas as áreas da nossa vida, pessoas que estão ao nosso redor acabam sofrendo por decisões que a gente, tanto por bem, como também por mal, né? E isso é bem, bem significativo. Então, eles ficam com medo aqui. E é interessante porque, enquanto eles estão com medo, Jonas está dormindo, Dormindo. Como o pecado nos coloca numa situação de letargia, né? nos A gente cega. não age, a gente fica ali achando que vai dar tudo certo e que vamos escapar de Deus de alguma forma. Gustavo, você Eu quer. tava lembrando aqui quando você falou, acho que nós gravamos já alguma série falando justamente sobre isso, de como, e acho que foi Ame Sua Igreja, a série que nós falamos dentro do contexto ali de igreja local, como o meu pecado, ele também tem consequências não só na minha vida, mas como das pessoas que estão ali ao meu redor, estão próximas a mim. Então, pensar sobre isso é muito importante para nós, porque nós entendemos que o meu pecado ele não só me afeta, né, mas afeta também ao meu irmão de alguma forma, as consequências do pecado. Então, nós precisamos ter em mente isso também, né? Duas coisas, né? O irmão, porque é corpo, o corpo Sim. de. E o ímpio, porque no caso aqui nós temos ímpios, porque É, se a luz Uhum. deixar de ser luz, sim. se a igreja fraquejar e deixar de pregar o evangelho, aquela salvação que Deus provideu. Não estou colocando o poder da igreja sobre o poder de Deus, mas Sim. as consequências de uma igreja negligente, apática, que não prega o evangelho, que não é fiel, uma igreja em si mesmada, ela deixou de ser uma agência de salvação, Uhum. né? Para o próprio juízo dela. Deus Sim. certamente levantará outros para pregar o seu evangelho, porque a salvação é obra divina. Mas se nós que recebemos tão graciosa salvação, nos calarmos, nos deitarmos no fundo do porão, nós estamos trazendo problemas graves para a sociedade em que vivemos. É uma igreja que deixou de ser igreja, que perdeu o seu papel, né, que é missionário, essencialmente missionário, né? Sim. Então, certamente há prejuízo tanto para o corpo como para os próprios ímpios. Se o sal deixou de ser, né, perdeu o seu sabor. Sim. É interessante a gente pensar também sobre a ideia de que, em meio a situações difíceis, Deus está falando, Exatamente. né? Porque eles estavam aqui em meio a esse medo todo, mas eles estão olhando ao seu redor ali, vendo, cara, tem alguma coisa diferente aqui, né? E eles começam a consultar cada um o seu Deus. Eles dizem assim, rapaz, conversa com o teu aí, conversa com o teu, mas vamos tentar achar que o que está acontecendo aqui é algo diferente, né? Então, Deus está falando. Como o sofrimento ele faz o homem se voltar para Deus, né? Sim, sim, Cada um começou a clamar. sim. Né? O homem tem muito desse problema. A gente confia na gente demais, né? No nosso próprio poder. Então, às vezes, é necessário entrar em circunstâncias, e Deus faz isso muitas vezes, que a gente perceba que a nossa própria força, a experiência, eles tinham anos de experiência, Uhum, né? Eles perceberam que, na verdade, eles nunca estiveram no controle, sim, né? E o homem se ilude muitas vezes com esse pensamento. sim. E quem, na verdade, governa é Deus, né? É. E essa ideia mesmo, como se. Eu sei que é um ambiente de turbulência, mas é como se fosse assim: a luz vai apontar onde é o problema, né? É. Ele não pode estar confiando nele mesmo, na sua capacidade, habilidade ali de ser marinheiro, porque se eles estão no ambiente do mar, o mar foi criado por Deus e Deus está mostrando isso aqui. Não tem sabedoria de vocês no processo, tem o meu poder aqui que está se manifestando e a forma como eu estou me mostrando de alguma forma para vocês, né? E a soberania ela vai ser exaltada aqui de várias formas, né? O fato de Deus trazer a tempestade, o fato de até no lançar de sortes, que parece ser uma coisa completamente aleatória, mas fica Uhum. evidente, não apenas aqui, mas em outras passagens também no Antigo Testamento, que Deus Sim, é soberano, inclusive sobre isso, né? sim, Nada acontece aí fora ou que fuja ao controle do governo de Deus. E aí eles acabaram encontrando a peça-chave de todo o problema
que era o profeta. Deitado, escondido, enquanto todos desesperados, eles, o que está acontecendo com você? Sim. Agarrado ao sono. Né? E eles dizem, clama ao teu Deus. Vê, o ímpio. O Quem é ímpio você? dizendo ao profeta, fala com teu Deus. Quem é você? Quem é teu Deus? Ele estava fugindo da voz de Deus, aí um ímpio veio dizer, fala com Deus. Sim. E a gente vê a dureza do coração ali, né? De Jonas e por vezes a nossa também. Porque ele diz assim, rapaz, eu conheço meu Deus, eu sei quem ele é. Se você quer resolver o seu problema, me joga no mar. E eles tentam, não, vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue com as nossas habilidades aqui, mas de novo foram frustrados. E eles, não, só vai resolver quando vocês me jogarem lá, né? Que coisa... O verso 9 aí vai trazer algo interessante sobre o que ele tem que fazer, né? Ele, antes mesmo de ser lançado, quando ele é descoberto, ele tem que dar um testemunho público de quem ele é, né? Eles perguntam, o que está acontecendo contigo? Quem você é? E ele vai ter que dizer, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, né? Sim. Então, aquilo que ele havia pensado sobre Deus, mesmo que o texto não externe, mas que fundamentou a sua decisão de fugir, agora ele tem que confessar de fato que ele conhece quem é E Deus. aqui a gente vê que a mensagem é mais importante que o mensageiro, né? O mensageiro não tinha muita credibilidade para... Ele estava fugindo e agora ele vai dizer, eu conheço o Senhor, temo ao Senhor. Sim. E ele fez os céus e a terra. Ele está pregando Sim. para ímpios, né? Sendo que o que ele fez a priori é fugir de pregar para ímpios. O judeu tinha muito essa característica de não querer anunciar os gentios e etc. Logicamente, isso aí tem um aspecto missiológico muito interessante, porque Deus ele intentou salvar o mundo, não somente os judeus. Isso é evidente, né? Ele diz a Abraão que nele seriam benditas todas as nações. Sim. E aqui nós temos um dos eventos dentro do Antigo Testamento que mais é significativo. Deus mandou pregar para ímpios e os judeus não queriam. Querem ser o povo, né? Estava até pensando dias atrás sobre isso, como até às vezes a igreja parece resistente, por mais que seja aqueles que precisam pregar. Eu lembro de um episódio em que alguns irmãos comentavam, a nossa igreja tá muito diferente, tem muita gente nova. O que foi que aconteceu com a nossa igreja? Né? Parece que perdeu aquela identidade. Crente se queixando de que pessoas estão se convertendo. Né? Então, às vezes a gente faz esse juízo mesmo de Jonas, né? Eles não merecem o evangelho, eles não podem ser salvos. A gente vê a impiedade, políticos ou ideológicos e etc. A gente não se desperta para pensar assim, ele precisa do evangelho. A gente diz, é um perdido, né? E a gente acaba cometendo o mesmo pecado de Jonas. Eles precisam do evangelho assim como nós. E Deus moveu a situação de tal forma que aquele que fugia de pregar agora está pregando. Tem que pregar. Falando, eu conheço o Senhor, ele fez os céus e a terra. E o testemunho dele vai ser assim evidenciado de tal forma que, como diz o texto no versículo 10, os homens ficaram cheios de grande temor. Sim. A fama do Senhor era conhecida, o Deus dos hebreus. E quando eles associaram que aquele homem era do povo hebreu e aquilo que estava acontecendo, eles... Mas esse aí não é aquele que abriu o mar vermelho, não. Eles Esse ficaram... aí não é aquele que fez aqueles tripulia todinho lá no Egito, não. Eles ficaram cheios de temor, né? Porque sabiam quem era Deus. E aí, além de pregar, você vai ter Jonas sendo levado pelo Senhor a sacrificar-se por ímpios, né? Ele não queria pregar, mas agora ele tem plena consciência que eu preciso... Esse é um problema que eu trouxe a eles, né? E eu preciso... A única forma possível é se me lançarem ao mar. Você vê até a resistência, eles não querem fazer isso. Sim. Eles não querem fazer isso. Mas acaba sendo a única forma. Por quê? Porque Jonas estava resistindo à vontade do Senhor, lutando contra Deus. E muitas vezes a gente cai nessa besteira de querer lutar contra Deus, contra a vontade dele, como se a gente pudesse medir forças com o Senhor. Mas ele vai nos colocar de joelhos. E se nos ama. Se nos ama. E como isso aqui faz a gente pensar em Cristo, né? Porque, ao contrário de alguém que ouviu a voz de Deus e se manteve totalmente desobediente ao processo, Cristo vem, né? Cristo cumpre fielmente a ordem de Deus,
cumpre, se entrega por pessoas imerecedoras, né? Então, aquilo que da parte de Jonas é desobediência, Cristo vem e cumpre fielmente e plenamente, né, a ordem. O texto de Jonas ele vai ser um dos grandes apontamentos cristocêntricos, né? Porque até o Evangelho vai dizer que o Senhor disse: nenhum sinal será dado, exceto o de Jonas, né? E Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe e o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre da terra. Então, é um apontamento claro de Cristo. O Jonas é um tipo, né? Então, Deus ordena que ele vá pregar aos ímpios e ele acaba aqui nesse exemplo, né? Não apenas anunciando salvação, mas entregando-se por eles, né? Logicamente, como toda figura, é imperfeita, né? Mas aponta para a obra de Cristo. Diferentemente do que Jonas faz, Cristo se submete completamente à vontade do Pai. Né? E veio para os que eram seus, e infelizmente, né, os seus o rejeitaram. E é interessante, porque aí no versículo 14 a gente vê o povo dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer. E aí todas as crenças das quais eles tinham, seja neles mesmos ou nos falsos deuses que eles adoravam, todas caem por terra agora aqui, né? Eles pararam de clamar para outros deuses. Não, acabou. O reconhecimento da soberania de Deus é que ele é o Deus Todo-Poderoso, que não há outro como ele, né? É porque a gente vê que eles, no versículo 3 diz que eles se esforçaram ao máximo. E aí você imagina remar, não sai do lugar. E diz assim, cara, não tem como aqui. Ou a gente se rende a esse Deus verdadeiro, ou pereceremos. O negócio vai dar ruim pra gente aqui, né? E é uma máxima do Evangelho. Sim. Ou nós nos sujeitamos ao Senhor, nos rendemos à sua vontade, ou nós não poderemos resisti-lo. Isso é uma descrição até apocalíptica, né? O Senhor virá, e ele virá para vencer. Com a sua espada desembainhada, quem decidir se opor ao Senhor não vai poder resisti-lo. Isso é uma mensagem claramente evangélica. Então eles acabaram tendo de anuir para a única alternativa possível, né? Que foi o próprio Senhor. E Jonas havia revelado: a única forma é se eu for lançado no mar. Né? Ok, muito bom. Destaques aí, Gustavo? Não é isso, eu tinha até marcado aqui enquanto eu estava estudando o capítulo. É o versículo 5 que fala que os marinheiros eles ficaram com medo, né? Ficaram apavorados ali com a situação e cada um ali clamava ao seu próprio Deus. E é interessante como termina o capítulo lá no versículo 16 falando que eles estavam agora tomados de grande temor, né? Eles reconheceram a soberania de Deus e... No final do verso 14 você vai ver a declaração que eles dizem assim, ó: Tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Né? Sim. Eles reconhecem a soberania de Deus e assim, quando Deus manifesta a sua glória, o resultado é esse, é temor, é adoração. Parecia que eles eram crentes, porque a linguagem aqui ela é toda crentez, né? Todo crentez. Tu fizeste como te aprouve, né? Rogamos-te que não pereçamos, né? Que não faças cair sobre nós o sangue deste homem. Sim. Todos preocupados com o Senhor. Verso 16 declara isso. Temeram em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, né? A ideia que a gente tem que não apenas os ninivitas, mas estes homens aqui foram impactados pelo poder de Deus, né? Que foi anunciado aqui. E a resposta no versículo 16 que diz: os homens lhe ofereceram um sacrifício. Cara, é fantástico quando Deus vem e age no coração, né? Em detrimento assim dessa nossa tentativa de nos elevarmos, né? De termos poder, de sermos dominadores das coisas. Quando Deus vem e age, ele coloca a gente no devido lugar, a gente só tem uma coisa a fazer: olhar para cima e sabe o que é engraçado nessa situação? É porque o que está acontecendo com Jonas? Ele está fugindo. E Deus está manifestando juízo. Sim. E esses homens ficaram temerosos, né? Não é Jonas dando um testemunho de que, o amor de Deus e não sei o quê. Eles viram o poder de Deus e a sua santidade. Deus não vai permitir que o seu profeta fuja da sua presença. Então eles foram impactados por uma noção do poder de Deus e da santidade de Deus. Sim. E isso levou eles ao arrependimento, né? Eles temeram a Deus. E hoje a gente tenta, vender um evangelho, baratear o evangelho,
que não manifesta o poder do Senhor, que não manifesta a santidade do Senhor, a ira do Senhor contra o pecado, né? Você assiste os pregadores famosos da nossa geração, é um negócio assim de autoajuda, humanista, né? E esses homens foram impactados porque viram Deus agindo na sua ira, no seu juízo, e como ele era poderoso, e como eles não poderiam resisti-lo. Eles foram rendidos, né, pelo Sim. poder de Deus e manifestaram isso de forma a adorá-lo. Isso é forte, assim, quando a gente pensa que eles foram convencidos ali pelo próprio Deus. E o poder de Deus se manifesta de tal forma que eles não podem resistir. Isso é muito fantástico, né? E como é lindo ver a beleza do evangelho quando ela vai e pega até aquele mais incrédulo ou aquele mais que mais que se acha, né? E ele vai lá e coloca ele no devido lugar e eles vão lá e oferecem ah, um sacrifício ao Senhor. Que de fato isso move o nosso coração, né? A gente lembrar de onde o Senhor nos tirou, quem nós éramos, né? Quanto nós entristecíamos ao Senhor e como Deus se mostrou poderoso e misericordioso também para Misericordioso. conosco, né? Como sua graça nos atingiu e que a resposta para nós também seja a resposta desses homens aqui de adorar a Deus, né? E reconhecer a divindade de Deus, reconhecer o poder de Deus e se submeterem à vontade dele, né? Isso é a atitude correta quando você vislumbra a glória do Deus eterno, né? Diferente muito dessa ideia do gênio da lâmpada do Sim, evangelho moderno, né? sim, Ele é quem é poderoso e nós é que dependemos completamente sim, dele. sim. E aí o texto, Gustavo, tem Não, não. destaques aí? Ah, o capítulo vai terminar dizendo que esse grande fez com que esse grande peixe engolisse Jonas, né? E aí, quem sabe aqui, dentro dessa divisão, isso aqui já fosse É uma transição uma já. transição, né? O capítulo 2 vai se iniciar e a gente vai, na próxima semana, começar daqui desse processo que acontece pós Jonas ser jogado ao mar, ser engolido pelo peixe e passar 3 dias. Acredito que para o primeiro capítulo muita coisa boa ficou aqui para nós. É isso, então. Eu encorajo você também, se você não leu ainda o capítulo 1 de Jonas, né? Ou mesmo que já tenha lido, a ler ele novamente, né? Quem sabe, olhando alguns dos pontos aqui que talvez você não tenha notado nessa leitura, né? E como o Elton já falou aqui, próxima semana, no próximo episódio, nós vamos tratar aqui do capítulo 2 do livro de Jonas. Então é isso. Que Deus abençoe. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí que nós vamos estar respondendo, né? Compartilhe com outras pessoas, curta esse vídeo para você assim estar nos ajudando também e até o próximo episódio. Que Deus abençoe.